vinho novo e odres velhos, e a ressurreição da filha de Jairo. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 26. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Observemos nessa passagem o gracioso nome pelo qual o Senhor Jesus fala de si mesmo. Ele chama a si mesmo de o noivo. O que o noivo representa para a sua noiva, o Senhor Jesus representa para as almas de todos os que nele creem. Ele os ama com amor profundo e eterno. Ele os toma para que vivam em união consigo mesmo. Eles são um em Cristo, e Cristo une-se a eles. Ele paga todos os débitos deles para com Deus. Ele lhes supre todas as necessidades diárias. Ele simpatiza com eles em todas as dificuldades. Ele suporta com paciência todas as inseguranças deles e não os rejeita por causa de algumas poucas fraquezas. Ele os considera parte de si mesmo. Os que perseguem e prejudicam os discípulos de Cristo estão perseguindo a Ele mesmo. Um dia, o Senhor haverá de compartilhar com seus remidos a glória que recebeu da parte do Pai, e onde Ele estiver, ali também estarão eles. Tais são os privilégios de todos os verdadeiros cristãos. Eles são a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Essa é a porção a qual a fé dá acesso. Por meio dessa fé, Deus une nossas pobres almas pecaminosas a um precioso noivo. E aqueles a quem Deus une jamais serão separados. Verdadeiramente abençoados são os que creem. Em segundo lugar, observemos como é sábio o princípio que o Senhor estabelece para o tratamento de seus novos discípulos. Houve alguns que acharam errado o fato de os seguidores do nosso Senhor Jesus não jejuarem, como faziam os discípulos de João Batista. Nosso Senhor defende seus discípulos com um argumento cheio de profunda sabedoria. Ele mostra que o jejum não seria apropriado enquanto ele, que era o noivo, estivesse em companhia deles. Mas isso não é tudo. Jesus vai mais além, a fim de mostrar, mediante duas parábolas, que os jovens principiantes na escola do cristianismo devem ser tratados com gentileza. Eles precisam ser ensinados gradativamente na medida que possam suportar. Não podemos esperar que possam receber tudo de uma vez. Negligenciar essa regra seria uma tolice tão grande quanto guardar vinho novo em odres velhos, ou pôr remendo de pano novo em vestido velho. Nisso há uma fonte de profunda sabedoria, que todos faríamos bem em relembrar, para o ensino espiritual dos que têm pouca experiência. Devemos ter o cuidado de não atribuir excessiva importância às questões secundárias da religião. Não devemos apressar-nos em exigir imediata conformidade a uma norma rígida,
quanto a coisas indiferentes, enquanto os princípios elementares do arrependimento e da fé não tiverem sido devidamente apreendidos. Devemos orar por graça e bom senso cristão para nos guiarem nesse assunto. O tato no relacionamento com os novos discípulos de Cristo é um dom raro, mas muito proveitoso. Saber em que devemos insistir desde o princípio, como absolutamente necessário, e o que reservar para o futuro, quando o discípulo tiver alcançado um conhecimento mais perfeito, essas são as maiores qualificações de um instrutor de almas. Em seguida, observemos quanto encorajamento nosso Senhor dá até mesmo à fé mais humilde. Nessa passagem, lemos que certa mulher, afligida por uma grave enfermidade, veio por trás do Senhor Jesus em meio à multidão e lhe tocou na orla da veste, na esperança de que, se assim o fizesse, seria curada de seu flagelo. A mulher não proferiu uma palavra pedindo auxílio. Ela não fez nenhuma confissão pública de fé. No entanto, confiava que se ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curada. E foi o que sucedeu. Oculta naquele seu ato, havia uma preciosa semente de fé em Jesus, elogiada por Nosso Senhor. A mulher foi instantaneamente curada e voltou para casa em paz. Nas palavras de um antigo escritor, abre aspas, veio em tremores, mas saiu em triunfo, fecha aspas. Guardemos na mente essa história. Ela pode nos ajudar poderosamente em alguma hora de necessidade. Nossa fé talvez seja fraca. Nossa coragem pode ser pequena. Nossa apreensão do Evangelho, de suas promessas, talvez seja frágil e estremecida. Porém, a grande pergunta final é essa. Na realidade, confiamos somente em Cristo? Olhamos para Jesus e somente para Jesus para receber perdão e paz? Se assim acontece conosco, isso é um bom sinal. Embora não possamos tocar em suas vestes, podemos tocar no coração de Jesus. Uma fé assim salva a alma. A fé fraca é menos consoladora do que a fé vigorosa. A fé fraca vai nos levar para o céu com muito menos regozijo do que teríamos se fôssemos totalmente confiantes. Mas a fé, embora fraca, dá-nos os benefícios de Cristo, tanto quanto a fé mais vigorosa. Quem ao menos tocar nas vestes de Jesus, sob hipótese nenhuma perecerá. Em último lugar, observemos essa passagem o poder infinito de nosso Senhor. Ele devolve a vida a uma pessoa morta. Quão admirável deve ter sido aquela cena! Quem, ao ter visto uma pessoa morrer, poderá esquecer-se da imobilidade, do silêncio e da frieza quando o fôlego da vida abandona o corpo? Quem pode esquecer o horrível sentimento de que uma coisa terrível aconteceu e que um enorme abismo foi aberto entre nós e a pessoa falecida? Eis, porém, que o nosso Senhor entra no quarto em que jaz o corpo da menina e chama de volta o espírito ao seu tabernáculo terrestre. O pulso começa a bater novamente. Os olhos veem outra vez. A respiração novamente vem e vai. A filha do chefe da sinagoga está viva novamente, restituída a seu pai e sua mãe. Manifestara-se ali a verdadeira onipotência. Ninguém poderia ter realizado tal feito senão aquele que no princípio criou o homem e que tem todo o poder no céu e na terra. Esse é um aspecto da verdade que nunca poderemos conhecer bem demais. Quanto mais claramente vemos o poder de Cristo, mais aptos estamos para experimentar a paz do Evangelho. Nossa condição poderá ser penosa, nosso coração pode ser fraco. Talvez sintamos grande dificuldade em prosseguir a jornada nesse mundo. Nossa fé pode parecer-nos demasiadamente fraca para nos conduzir ao céu. Porém, meditando a respeito de Jesus, tomemos coragem e não nos deixemos arrastar pelo desânimo. Maior é aquele que é por nós do que todos que são contra nós. Nosso Salvador pode ressuscitar os mortos. Nosso Salvador é todo-poderoso.